O mote do meu discurso, na tarde desta quarta-feira, é a ocasião da presente Semana Nacional da Família, proposta pela Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família da CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Comissão que tem por presidente, inclusive, um bispo da Diocese de Rio Grande, no nosso estado. Diante da proposta da Semana Nacional da Família, sugerida pela CNBB, surge a necessidade de indicar a necessidade da família vivenciar uma profunda experiência de Jesus e da sua palavra para conseguir vencer os desafios e dificuldades que encontra em seu caminho e assim compreender seu papel evangelizador na igreja e na sociedade. Pois bem, não sou padre nem tenho aqui a pretensão de tecer comentários teológicos sobre a temática da Semana da Família. Mas, afinal, é importante sim, como representante do povo gaúcho, tecer os comentários pertinentes a essa que é a instituição mais importante da sociedade. Antes, irei me concentrar nos desafios e dificuldades que se apresentam diante da família nos nossos dias. Mas isso apenas num primeiro momento, porque a família também é sinônimo e, sobretudo, de alegria, e é preciso falar, acima de tudo, das coisas boas que as famílias nos proporcionam. O maior desafio que se impõe às famílias, por exemplo, nos dias de hoje, é, sem dúvida, o desafio da precarização, o desafio da desestruturação dos laços familiares. É a ideia da família líquida, induzida pela facilidade da dissolução dos laços familiares, desde há bastante tempo já destruída por ideologias que fecham os olhos para a realidade da estrutura familiar e que muitas vezes acabam incentivando programas de TV ou mesmo legislações absurdas que, de tão utópicas, acabam destruindo o seio familiar. As consequências desses comportamentos, dessas ideologias que têm por objetivo, muitas vezes, embora se considerando progressistas e que são retrógradas, acabam desestruturando toda a organização da célula base da sociedade, que é a família, por gerarem, por exemplo, comportamentos como a poliandria e a poliginia, em quase aspecto serial, diríamos dessa forma, e a heteronização do sentimentalismo tóxico e a ausência de racionalidade cada vez maior nas relações familiares, especialmente nas classes médias e altas, já há muito tempo, embora não somente nessas classes, desestruturadas familiarmente, fazendo com que, consequentemente, os indivíduos submetidos a um individualismo exacerbado e a um egoísmo radical, acabem por não pensar mais no bem comum, como se fosse possível amar sem responsabilidade, sem renúncia, sem compromisso. Por isso, obviamente, nós temos que observar também que nas classes mais baixas, a normalização da promiscuidade, como de tantos outros comportamentos que são maléficos para a sociedade, são levados quase que por mero instinto, fazendo com que os aspectos mais nobres da nossa humanidade, que é principalmente a nossa capacidade de raciocinar sobre a nossa condição humana, sejam substituídos por um aspecto instintivo irracional que faz com que nós nos assemelhemos muitas vezes aos animais nos seus comportamentos mais selvagens. Pois bem, se, por exemplo, hoje nós observamos os efeitos maléficos da desestruturação da família, nós temos que observar principalmente os efeitos desses comportamentos sobre as crianças. E por isso, é sobre elas que agora quero tecer alguns comentários e também comentar algumas estatísticas. A começar pela segurança. As estatísticas mostram, meus caros, que as crianças, especialmente as meninas, por exemplo, em lares sem pai, e isso demonstram diversas pesquisas, estão expostas a um maior risco de serem abusadas física e sexualmente por pessoas de fora da família. De acordo com um estudo britânico sobre abuso infantil, um namorado que vive junto com a mãe é 33 vezes mais propenso a abusar de uma criança do que um pai casado que vive com a mãe de seus filhos. Segundo o mesmo estudo, o pai biológico em coabitação, por sua vez, é 20 vezes mais propenso do que o exemplo anteriormente referido. E para quem acha que o afeto e o instinto estão acima de tudo, as estatísticas demonstram ainda que as crianças estão mais seguras com um padrasto casado, isso nos aponta esse estudo britânico, com a mãe do que com os pais biológicos e não casados. E com isso eu quero dizer a importância de termos laços formalizados familiares, a importância do matrimônio, por exemplo. E isso vale também para a mulher, pois uma mulher que simplesmente mora junto com um homem
nos aponta também esse estudo, está mais sujeita a sofrer violência grave de seu parceiro sexual do que uma mulher casada. Isso demonstra que o amor não é questão tão somente de genética, ou de afeto ou de sentimentalismo barato, mas principalmente de compromisso e respeito. E essa falta de amor, meus caros, de compromisso, compromete não apenas a segurança física das crianças, mas também a sua segurança emocional, gerando efeitos sobre a educação como um todo. E solicito, para que possa dar continuidade à minha fala, que me seja acrescido, meu caro presidente, um tempo de liderança. Tempo concedido, deputado. Muito obrigado. Segundo uma série de estudos realizados nos Estados Unidos, crianças em lares sem ambos os pais tinham indicadores de comportamentos antissociais, conflitos com colegas, retraimento social, apresentando também traços de ansiedade, depressão, hiperatividade e comportamento indisciplinado. Não é à toa que aqueles que advêm de um lar desestruturado têm dificuldade muitas vezes de se relacionar com pessoas de outras famílias, gerando assim laços sociais sólidos, o que dificultará, obviamente, para que essas crianças, quando se tornarem adultas, se tornem cidadãos corresponsáveis com maior efetividade, como os outros advindos de famílias estruturadas. Consequentemente, nos aponta esse estudo americano, por sua vez, filhos de pais separados estão mais de 70% propensos a serem expulsos ou suspensos que os que vivem com seus pais biológicos. Filhos de mães solteiras, por exemplo, mais de 50%, nos aponta esse mesmo estudo, e seu desempenho em leitura e matemática, 10 a 11% inferiores que os índices de crianças advindas de lares familiares estruturados. Evidentemente, isso gera pobreza e, principalmente, uma necessidade maior que o Estado, cada vez mais, substitua o papel das famílias em conduzir a educação dos filhos, fazendo com que, de certa forma, o Estado tenha cada vez mais que arcar com os custos também da educação das crianças, papel esse que seria das famílias, segundo um princípio de subsidiariedade. Essa interferência do Estado gera um círculo vicioso de falsa segurança, de um mecanismo anônimo que dilui responsabilidades, e isso precisa ser quebrado, pois estamos vendo cada vez mais o Estado adentrar em aspectos que seriam, em outros tempos, exclusivamente da competência dos pais, da família, e que exatamente porque alguns pais agem de modo irresponsável, o Estado acaba sendo levado a tomar o lugar das famílias. Isso gera um problema, principalmente porque não é o papel do Estado de determinar diretamente o que deve ser feito na condução e educação dos filhos, mas exatamente pela desestruturação das famílias, o Estado acaba, no vácuo deixado pelos pais, tendo que assumir um papel. E isso gera também não apenas um comportamento autoritário por parte do Estado, mas também onera o contribuinte cada vez mais, que tem que pagar pelos custos de crianças e adolescentes advindos de famílias desestruturadas e que exatamente pela desestrutura familiar acabam colocando esse peso econômico nas costas do Estado. Esse comportamento do Estado também acaba demonstrando, como nos apontam diversos estudos, que há uma correlação, inclusive, entre aposentadorias mais gordas e menores taxas de casamento e natalidade. A previdência estatal se torna uma opção fácil para quem tiver escolhido não ter filhos ou não cuidar bem deles, para se tornarem pessoas competentes, podendo se valer da produtividade de filhos das outras pessoas. Ou seja, um típico caso de carona, em que, dado o estado do Rio Grande do Sul, um estado que tem uma taxa de natalidade baixíssima e índices de expectativa de vida também elevados, o que por um lado é bom, mas acaba fazendo com que cada vez mais o estado tenha que custear os aposentados, em um momento exatamente em que as baixas taxas de natalidade fazem com que o número menor de trabalhadores adentrem no mercado de trabalho, tornem as contas do Estado incontroláveis e um déficit fiscal inevitável. Ora, o Estado do Rio Grande do Sul, como falei, é no Brasil justamente aquele que mais sofre com esses dois problemas. Em primeiro lugar, o problema previdenciário, que aqui é mais grave que em qualquer outro lugar do Brasil, diga-se de passagem, e, por outro lado, nosso Estado também tem um problema demográfico, já que nosso Estado possui uma população envelhecida e baixas taxas de natalidade. Para que esse círculo vicioso seja revertido, é necessário que o Estado reconheça que não pode resolver tudo e que deve obedecer a um princípio, primeiro, básico para a liberdade humana, o princípio da subsidiariedade, que busca fortalecer
os entes mais pequenos, com capacidade de gerar a sua própria realidade com autonomia. E falando aqui de políticas familiares, a família precisa sim ser tratada sob uma ótica do princípio da subsidiariedade, para que o Estado não subtraia as competências e prerrogativas dos pais, achando que assim está fazendo um grande bem, quando na verdade está criando as raízes para um Estado totalitário, em que a liberdade individual é substituída pela decisão política coletiva advinda do ente estatal. É preciso, e aqui faço um apelo, tanto ao governo do Estado, como às lideranças políticas, os nossos secretários e deputados, que nós recordemos também as estrofes do nosso hino, que dizem que povo sem virtude acaba por ser escravo. E se queremos inserir a virtude no coração dos nossos jovens, das nossas crianças, precisamos sim reforçar as políticas estatais voltadas a dar primazia e solidez às famílias. E aqui mais uma vez aproveito para fazer referência à nossa frente parlamentar de políticas públicas orientadas à família, que contará com inúmeras audiências públicas, palestras, congressos nacionais e internacionais, por meio dos quais nós buscaremos, obtendo informações precisas e modernas, propor caminhos para que a família gaúcha cada vez mais se torne forte, sólida e uma referência para o nosso Estado. Porque, afinal, se destruirmos a célula base da sociedade, não teremos futuro no Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos.